bem-vinda ao nosso podcast. Eu sou Raquel Almeida, esse é o nosso Podfly e estou aqui com a minha companheira, que agora sim, né, é oficial, né, minha amiga? Companheira que sempre estará aqui comigo, a Milene. Então, todos amam esse sotaque dela, com certeza. Oi, Raquel, muito obrigada por me convidar, por estar aqui novamente. Sempre é um prazer a gente conversar com temas tão bons, né, tão atuais, que faz parte de nossa vida e que a gente precisa debater sempre, né? Você não é convidada mais, tá? Você é parte desse podcast. Então, ai, meu Deus, que gracinha! sinta-se em casa, porque esse podcast é nosso. É verdade. Tá Obrigada. É nosso. Podemos voar juntas, porque este é o intuito aqui do nosso Podfly. De sabermos que eu preciso de você para me fazer um voo mais longe, né? Porque eu sei que nós sabemos que podemos andar um pouquinho sozinha, mas para chegar bem mais longe, nós precisamos de outras, né? Na verdade, se eu não me engano, é assim. Se a gente caminhar só, a gente vai caminhar mais rápido. Mas se a gente caminhar em grupo, a gente vai caminhar... Como é que fala? Vai chegar mais longe, eu acho. Não? Vai chegar mais longe. Eu acho que é isso. Eu também acho que é isso. Porque a gente pode chegar rápido, mas é diferente da gente poder caminhar mais. Por quê? Porque uma apoia a outra. Por isso que é diferente, que tem certos assuntos que a gente não pode guardar pra gente, né? Sim. A gente tem que falar. Especialmente nós mulheres, né? Mas parece que já entramos em um outro assunto, mas o nosso tema de hoje... Qual é o nosso tema de hoje? Será que a gente tem um coração ensinável? Uau. Ou como é ter um coração ensinável? Ou o que será um coração ensinável? Uau, que Quando tema, eu tava hein? vindo pra cá, eu tava com meu filho, né? E a gente conversando sobre isso. Aí ele perguntou, mãe, qual o tema? Aí eu falei pra ele na hora. Aí eu falei, você sabe o que é isso? Ele, não. Foi tão legal ter conversado com ele. Aí eu falei, meu Deus, então... Já passou ali, né, com ele, que legal. Porque eu disse, então vai ser melhor ainda, Sim. porque nem todo mundo sabe, Raquel, o que é ter um coração ensinável. E o que é ter um coração ensinável, então, minha amiga? Você poderia falar para nós? Claro, o coração... E aí eu posso ver se eu tenho ou não esse coração e também as nossas ouvintes também, né? Você que tá aí, vamos ver aí se nós temos um coração ensinável. Coração ensinável é aquele que está disposto a aprender. E é aquele que tem humildade de aprender. Porque muitas vezes a gente, com o nosso ego, com a nossa arrogância, que a gente sempre pensa que sabe tudo, e a gente não sabe. A gente tem que ter muita humildade para poder reconhecer isso. Sim. E aquela disposição de poder querer aprender. Isso é um coração ensinável. E, na verdade, eu acho que isso é a vida toda, né, Raquel? Sim. Porque a gente nunca deixa de aprender. É verdade. Nunca. Eu me lembro que lá em Provérbios 3:5 ele fala bem assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Olha só, o nosso próprio entendimento. Por quê? Porque o ser humano, o nosso coração, ele nos engana. Enganoso é o coração, né? A gente sabe que depois da queda, a gente se distanciou de Deus, nós se distanciamos da vontade dele e deixamos de olhar para o Pai, deixamos de olhar para o Criador e começamos a olhar para nós. Então a gente faz o que o nosso coração quer, o que a nossa carne deseja. E esse é o nosso maior problema, principalmente hoje em dia, que é tudo tão fácil, né? Mas a gente busca tão pouco a Deus e a gente precisa disso, a gente precisa ter contato com essas escrituras aqui. É verdade. A gente fala muito de ouvir a palavra de Deus, mas a gente... Claro que o bom pentecostal é legal, né? A gente precisa. Mas a gente sabe que a voz de Deus não é aquele que a gente escuta ou acha que está escutando, mas é o que está aqui. Porque Deus deixou tudo revelado aqui na Escritura. Esse aqui é a palavra de Deus. É o que a palavra de Deus diz, né? É o que a palavra de Deus diz. É o Espírito Santo que vai nos guiando. Vai testificando, né, em nossos corações, né, o que realmente a palavra de Deus está trazendo para nós. E falando sobre como é enganoso o nosso coração, né? A gente, e não nos apoiarmos na nossa própria sabedoria, às vezes é no diploma, às vezes é no que
eu conquistei, aí a gente pensa que conquistamos só pela força do nosso braço, né? Esquecemos que é Deus, né, que faz todas as coisas, e é e é por ele todas as coisas também, né? Eu me lembrei agora de Jesus, dos discípulos de Jesus, era bem interessante. O que é que a gente via lá? Os discípulos de Jesus cercavam Jesus, por quê? Porque eles estavam dispostos a aprender, eles queriam escutar. Eles tiravam aquele tempo simplesmente para estar com Jesus, eles paravam para escutar Jesus. Sim. E hoje que a nossa vida é tão corrida, será que a gente está fazendo isso? É, aonde que estamos colocando o nosso coração, né? Eu acho que poderia dizer isso, talvez, né? Tipo assim, no que temos colocado o nosso coração no sentido da prioridade, né? O que temos dado prioridade é o tempo com Deus, com a palavra dele. Que é fundamental, porque eu sempre aprendi, eu falei isso para os meninos, eu sempre aprendi o seguinte, a gente vai para a igreja, bênção, porque a gente tem que estar em comunidade. Sim. No domingo a gente come nosso churrasquinho, a nossa lasanha. Mas só que supostamente a gente não aguenta ficar a semana toda só com a comidinha do domingo. A gente precisa todo dia do nosso arroz com feijão. E a nossa palavra, não importa se é de manhã, de tarde ou à noite, cada um tem o seu tempo. Sim. Cada um. A gente hoje tem, infelizmente, um celular que É. tem nos roubado literalmente o tempo. Muito. Mas a gente precisa da prioridade. Sim. Por quê? Para a gente querer aprender. A gente tem que estar disposto a aprender. Feito os discípulos de Jesus que estavam dispostos a aprender, a escutar a voz do mestre. É bem interessante que a gente aí lembra, vê, bora lá. Pedro, meu Deus do céu, muito afobado, né? E Judas. Os dois estavam no pé de Jesus. Um aprendeu. E Judas, ele traiu. Então, a gente precisa abrir o nosso coração realmente para que o Espírito Santo atue, para que o Espírito Santo vá, como é que fala? Limpando, purificando. Isso que você quer dizer? E vai crescendo a palavra. Mas a gente também tem que entender o seguinte, que a palavra de Deus é a nossa base. Mas a gente tem também outras pessoas que vão nos inspirar nesse percurso da vida, no decorrer da vida, né, Raquel? Sim, é verdade. Que a palavra é a principal, né? E também nos achegarmos àquelas que estão no mesmo caminho do conhecimento, né? Ou do conhecimento aonde você quer chegar. Uhum. E outra, é bem interessante, quem são as nossas primeiras pessoas que nos inspiram? Nossos pais. Olha só a nossa responsabilidade, nós duas, hein? Ah, isso é verdade. Que nós temos filhos. Isso é verdade. Então a gente sabe que, graças a Deus, que o que a gente leva da nossa infância, tão bom. Eu falo os pais, mas quem foi criado com a avó, com a avô, seja a pessoa. É a autoridade, né, que esteve sobre a nossa vida, que é o que nos inspira, né? É a nossa inspiração, que é o normal. Então, é verdade. Isso é uma verdade. E eu sempre, não sei se eu já falei assim, mas, gente, eu tive uma experiência muito linda com o Espírito Santo e sobre essa autoridade que nós temos sobre a vida dos nossos filhos, que é mesmo não estando perto, eles também são impactados não sei se essa palavra seria certa, mas tipo atingidos pelo que, mesmo não estando perto, mas tanto que a autoridade que temos sobre a vida deles, que eles são atingidos mesmo, tipo, porque eu não sei você, às vezes a gente pensa assim, meu filho não está aqui vendo isso, então eu posso fazer isso, eu posso falar isso, ou talvez eu possa beber isso, porque o meu filho não está aqui, sabe? Aquela coisa assim que a gente tem, né, que os olhos veem, o coração não sente, mas no mundo espiritual não funciona. Não assim. funciona. Sabe por quê? Porque a gente não é camaleão. A gente não é aquele que tem dupla face. Aqui eu sou aqui e assim sou desse jeito. Então, eu lembro até de uma vez um exemplo, acho que foi o do meio que me perguntou, já faz tempo, ele era menor. Ele falou alguma palavra feia. Em inglês, claro, né? Aí eu chamei a atenção. Aí ele falou assim, por que eu não posso falar? Aí eu simplesmente, sua mãe e seu pai falam? Gente, o menino ficou calado e nunca mais. Uau.
E no meu caso, você acredita que foi isso também? Dessa Sério? experiência que eu não queria falar, que assim, mas Então eu já falei, é, menina, abre o jogo. mas no caso foi ao contrário, fui eu que falei a palavra feia. Em português ainda, que isso foi com o Caleb. O Caleb não era tão pequeno e também, talvez ele tava ali com seus 7, 8 anos, talvez. E aí, eu falei uma palavra e ele não estava. Mas aí eu não lembro depois, quanto tempo depois, ele falou exatamente a mesma palavra que eu falei. E assim, e eu falo assim que Deus é tão assim, é gracioso comigo, o Espírito Santo, que na hora, não tem que ver aquele clique assim, foi aquele dia que você falou isso, você atingiu ele. E aí eu falei, uau. Então, assim, aí eu vi como que o mundo espiritual, ele é terrível, sabe? Assim, e nós, como autoridade sobre a vida dos nossos filhos, como que eles são atingidos. Mesmo a gente não estando, mesmo eles não estando perto. Naquele dia, pra mim, foi assim, eu falei, uau. Eu lembro até daquele versículo que a gente fala assim, nossa luta não é nem contra sangue, nem contra carne, mas contra todas as entidades e potestades que estão Nas religiões, na região celestial, porque é verdade. A gente está verdade. cercado, então a gente precisa realmente estar abrindo o nosso coração para o Senhor, para que Ele vá trabalhando, porque a gente peca todo dia. Então a gente precisa estar aos pés do Senhor todos os dias, para poder receber o que ele tem para falar. Mas a gente sempre tem que ter ideia que os nossos pais são os pais, avós, seja quem nos criou, eles são supostamente devem ser inspiração para a gente, né? A gente sabe que nem sempre acontece, privilegiado que das pessoas que tiveram e a gente agora que está enxergando, né? Que a gente seja essa inspiração para os nossos filhos ou os futuros filhos que vierem. Mas tem tantas pessoas que passam na nossa vida. Tem tantas pessoas que nessa jornada que a gente vai caminhando, que vai deixando sua marquinha lá. Não importa um tio, tia, professor, um líder na igreja. E é tão bom quando a gente sabe disso, a gente percebe isso. É verdade. E a gente, assim, a gente precisa entender que nós somos mais pelo exemplo, né, do que falar. Mas falando sobre o coração ensinável que você falou, se às vezes alguma situação que talvez alguém já passou e eu também já... o coração ensinável mostra quando você também volta e pede perdão. E o que eu quero dizer, assim, que eu também já passei pela situação no sentido de chegar lá pra minha filha, o meu filho, e falar, me perdoe, porque, tipo, eu tive essa atitude, mas eu não quero que você tenha essa atitude. Aí eu falo do que aquela atitude causa, no sentido do sofrimento, né, e se for uma... aí mostro também na palavra de Deus, e aí reconheço o meu erro, o meu pecado. E ali eu renuncio, né? E também mostro para ele que eu também falho e que eu tô ali e que juntos nós podemos aprender, né? Então, assim, eu acho que o coração ensinável é esse também que reconhece, né? Me desculpa, eu errei, me A perdoe, humildade, né? É porque é o disposto a aprender, mas é o que é humilde a reconhecer. Estou falando agora, eu me lembrei de um versículo que fala, em Salmo 51, que fala assim, ó, vê, pra gente ver que a gente não consegue. Sim. Que fala bem assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Porque a gente não consegue. Nós somos caídos, nós somos pecadores, propensos ao erro. Então, assim, se a gente não buscar o Senhor, se a gente não pedir que Ele nos ajude... É o arroz com feijão, não tem jeito, gente. Não adianta estar na igreja dia de domingo só. Tem que ter o feijão, o arroz e feijão, que é todo dia, que é a nossa palavra, para estar regando o nosso coração. É como se fala, o orvalho. Sabe aquele orvalho da noite que deixa o seu aroma durante o dia? É a nossa palavra de Deus. Mas o interessante você falando, tem gente também que vai todos os dias para a igreja no Brasil, né? Isso muito acontece em algumas normal, né? denominações, mas é bom nós termos esse individual com Deus, né? Não, isso é fundamental. É fundamental, mas tem já eu, pelo menos na minha adolescência, já passei por isso, não, pelo menos não fui criada
fui criada na igreja, mas esse negócio de estar na igreja todo dia, mas não essa disciplina de estar com o Senhor, de andar com Ele. É porque a gente, sabe, é todos porque a os gente dias. aprende. De sermos religiosos, né? É essa a diferença. A gente aprende que a gente conquista as coisas pelo fazer. É. E graças a Deus que quando a gente vai lendo as escrituras, porque não é ninguém, é a partir do momento que a gente vai lendo, mas a gente vai, o Espírito Santo vai nos dando entendimento que não é o muito estar na igreja ou o muito fazer, mas é o muito buscar. É. E esse muito buscar que o Senhor vai nos moldando, vai trabalhando em nossos corações, vai nos dando humildade. Reconhecendo, né? E muito interessante você falar que, tipo, somos um ser caído, né? Que a gente precisa entender que por sermos esse ser caído, vamos cair talvez algumas vezes ou várias vezes naquela mesma cilada, né? Mas se entendermos por sermos um ser caído e buscarmos Deus e Senhor, ajuda do Senhor e persistimos nessa constância, porque a palavra é a constância. E essa constância é a vida toda, porque a gente vê, tu falou bem interessante que tem tanta gente que vai pra igreja todo dia, né? Brasil. Aqui a gente não tem esse tempo, mas que vai todo dia. E eu vou te falar que muita gente nem sabe a Bíblia direito. Tem alguns pastores aí que brincam, né? Tipo, vão lá no Salmo 151 e tal, essas coisas assim, né? Então, tipo assim, mas de sabermos, mas não podemos persistir, né? No sentido de sempre cairmos. Eu diria, se eu poderia dizer, que precisamos diminuir o tanto que caímos naquele mesmo erro. Eu falo do mesmo erro, sabe? Porque sempre vamos estar tropeçando em algo. Que é normal, né? Mas naquele mesmo erro a gente tem que olhar e bem pra gente e ver realmente o que está acontecendo, né? Por que eu sempre tropeço nessa mesma pedra aqui de tropeço na minha vida, né? Talvez é essa inconstância, né? Talvez é falta de reconhecimento do seu eu, assim, no sentido da sua necessidade, talvez, do perdão, de reconhecer, de reconhecimento. O maior problema se chama honra, Raquel, ego. Olha. Ego não tem isso, é o ego inflado, o ego inchado, que eu faço, que eu consigo, que eu sou aquilo. Então, assim, e hoje nessa sociedade, mais ainda, entendeu? Que é tudo para mostrar, né? É uma vida muito de aparência. Porque hoje é. Então, assim, eu preciso mostrar, eu preciso fazer. E às vezes, assim, é para mostrar que é uma coisa. E não é isso. Na verdade, nós somos seres caídos, seres pecadores, nós somos impotentes. E que mesmo assim, a gente reconhecendo isso, a gente sempre está sujeito ao tropeço. O Espírito Santo é que ele vai nos guiando, vai nos direcionando. Mas para ele fazer isso, a gente tem que abrir o coração para ele. A gente tem que reconhecer que somos falhos e que somente Deus pode, dia após dia, estar trabalhando em nossas vidas e ajustando, né? Isso tudo que é tão desajustado em nossas vidas. Por quê? Por causa disso, por causa do pecado em nossas vidas. E como é que fala? E outra coisa que eu me lembrei agora, que a gente tem que ter o nosso coração disposto a aprender, tem que ter humildade, porque essa humildade vai gerar muita coisa, né? Sim. Mas também tem uma coisa também que às vezes a gente aprende muita coisa e retém. E a gente precisa às vezes eu não sei muito, mas o pouco que eu sei, às vezes eu consigo ensinar para quem sabe pouco. A gente não deve reter o pouco ou o conhecimento que a gente tem. Porque isso também se trata de um coração ensinável. Porque eu que tenho um coração ensinável, eu preciso distribuir o que eu sei também. O pouco que eu sei, às vezes é tanto para quem não sabe, Raquel. E fazendo diferença naquela vida e naquela pessoa. Isso é verdade. É verdade. E também, que eu sempre lembro desses ditados ou dessas pessoas que citam essas coisas, mas nunca sei falar a frase completa. Que você aprende, né? Tem uma frase também, que você aprende muito mais quando você ensina do que retendo para si, né? É bem assim, a gente que ensina, a gente estuda
Porque pra gente falar sobre qualquer coisa ou ensinar, você tem que estudar bem aquele tema. E você aprende ensinando. A gente aprende muito mais. É isso, muito mais. Você aprende ensinando. Então, se eu não me engano, o que mais aprende é isso. Porque às vezes a gente, porque eu não tô pronta, porque eu não tô preparada, porque não sei o quê. Olha eu aqui, Raquel, eu nunca estaria pronta pra estar aqui. Mas está sendo muita bênção aqui para nós. Estamos sendo extremamente abençoada pela sua vida. E isso é o quê? Reconhecer que é Deus que faz, né? Que Deus vai nos levando, vai nos direcionando. Eu tendo coração desejoso a contribuir e aprender e ensinar, já é um coração ensinável, né? E aí, então vamos aprendendo juntas aí, vamos caminhando, porque Mas, aqui é a isso. gente aprende juntas, e devemos compartilhar também. Sim. Porque a partir do momento que a gente compartilha o nosso conhecimento, nossas experiências, tem coisa mais legal do que compartilhar as experiências. É verdade. Principalmente a gente, como mãe, sabe? Que tem os filhos. Nessa idade de criança, de adolescente, é tudo tão novo pra gente. E a gente precisa estar o tempo todo aprendendo com o que está acontecendo. Até com essa tecnologia toda ao nosso redor. Essa geração atual agora, né? Então, essa é a diferença da gente estar com o nosso coração aberto para aprender. Claro que a gente carrega muita coisa que a gente trouxe, mas também a gente tem que ter o coração aberto para se ajustar a uma nova realidade, que não é mais a realidade de antes. É outra sociedade, é outro tudo, eu acho. Muda. E de uma certa forma é bom, né? Porque mudou, o desafio às vezes é entender essa mudança de uma forma saudável, né? Como que eu posso usar para gestar, né? Gerenciar, e para que não tome o tempo de outras coisas, né? Que vamos dizer da palavra, das vezes com a família e entre tantas outras coisas. E nesse sentido do nosso coração tá aberto para isso. A gente, todo mundo trabalha, todo mundo tem seus afazeres, mas a gente vai pedindo muita orientação a Deus pra gente tentar ajustar isso tudo. Trabalha, fazeres fora, dentro de casa. Especialmente nós mulheres, né? Demais até, né? Que a gente, tipo assim, já somos multitarefas. Demais, até né? dá conta. Isso, e aí a gente sempre arranja alguma coisinha a mais, né? E esquecemos... A outra coisa que acontece muito com nós mulheres, tipo... Entre tantas coisas que fazemos, a gente esquecemos de nós mesmas, né? De cuidar de nós como mulheres. E esquecemos também do principal, que é a palavra, que às vezes deixamos por último. E nós também vamos ficando por última, né? Ali, do cuidado mesmo, eu falo, né? De nós mesmo. E que também faz bem para o coração. Faz demais, né? E eu lembrei, voltando lá para trás do exemplo, que o nosso exemplo diz mais do que às vezes muita palavra da gente. Sim. Porque assim, é tão bom, a gente quer ter um coração ensinável e quer que os nossos filhos tenham esse coração. Mas eles precisam vivenciar isso também. Eles precisam, não sei, mas quantas vezes meus meninos me trazem coisas que eu não sabia. É tão interessante, né, que a gente fala, eu não sabia disso, não. Aí, parece que enche, sabe, a estrelinha, o ego. Eu sempre falo, a mãe não sabe de tudo, a gente sempre tá aqui para aprender. Sim, sim. Não, eu também não carrego isso nas minhas costas, não, de saber tudo. Eu falo, eu não sei. Eles querem, né, até uma certa idade, eles pensam que nós sabemos de tudo. Não, que a gente é o Google, né, que só Deus na causa. Que nós sabemos de tudo, somos, né, a super mulher, somos ali o pai, o super-herói e tudo. Mas eu acho que eles têm até uma frustração, que é uma frustração saudável, né, de ver e entender que nós não sabemos tudo, não temos todas as respostas e está tudo bem. Mas é legal falar para ele, vamos juntos então procurar, né, essa resposta. E é uma boa oportunidade para nós ensinarmos aos nossos filhos sobre o coração ensinável, o orgulho, né, de que não somos tudo, de que não sabemos de tudo, né, que não somos os melhores em tudo, né, assim. E eu gosto muito de falar isso, tipo, eu falo muito com eles, vocês me ensinam muito mais do que eu a vocês,
né, de estarmos ali juntos, de partilhando. Se eu não sei, vamos juntos. Que aí... E é tão bom quando a gente tem esse momento de humildade. Porque, Raquel, a gente falar isso abre portas para os nossos filhos chegarem mais junto da gente, debater sobre os assuntos que a gente não sabe e a gente buscar coisas que os dois estão aprendendo. São portas que abrem. Sim. Quando a gente está com esse coração disposto a ensinar, mas também a aprender. E aprender dos mais jovens também. Às vezes eles trazem algumas coisas, a gente só dá aquele ajuste, como se disse. Um ajuste. Não, mas tem que sempre dar um ajustezinho, Sim, né? a mãe não consegue, né? Especialmente a mãe, né? Não, a gente dá aquele. Mas a gente vai seguindo junto. Mas sempre assim, na luz da palavra, Verdade. na palavra, na luz de Deus. Mostrando que a Bíblia é o nosso manual de regra e fé. Que na verdade aqui tudo tem. Tudo que a Verdade. gente precisa. Aqui tem ensinamento para os filhos, para as mães, para os pais, para os casados. Para tudo que a gente precisa. Tudo que precisamos, é Eu me lembro do verdade. tempo de hoje, ansiedade, mas a gente acha tudo aqui. É verdade. Eu falo assim, eu falo muito isso. É um manual para vocês, meus filhos. Tudo que vocês precisam está aqui. Na palavra de Deus, andar com a palavra de Deus e aprender com ela. E fazer dela a sua prioridade, né? De fazer a palavra de Deus como prioridade na sua vida e tudo que você precisar. Porque é muito bom quando aprendemos isso, né? Que a palavra de Deus é prioridade, né? Porque quando a gente ensina, a gente não ensina o que é pecado e o que não é pecado, não é isso. A gente ensina a verdade. E a partir do momento que a gente ensina o que é a verdade, então a gente vai entender o que é errado e o que está certo. Se aquilo conduz de acordo com o padrão divino, o padrão de Deus. Essa é a diferença. Que a gente vai entender esse padrão. Não tem, isso é pecado, aquilo é pecado. Não, isso não existe. Tem o que é? O que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Sim. E é esse coração que a gente tem que... Nada de regras. Mas esse coração que tema o Senhor, que eu sei, isso aqui não é bom porque não vai agradar o Senhor. Não vai agradar o meu irmão. Porque às vezes também tem isso. Tem coisa que não é nem pecado. Mas se eu sei que vai desagradar o meu irmão, por que eu vou fazer? Ele tem que ter esse coração quebrantado. Eu acho que eu não quebrantado para isso. Sensível, né? Para não escandalizar o irmão, né? Porque... Nem entristecer. Eu não falo nem o nome escandalizar. Eu acho que é mais entristecer, Raquel. No que você fala? Na palavra? Sim. Em certas coisas que às vezes na minha região é normal e na tua não é. Sim, sim. Eu acho que, se eu não me engano, diz não entristeçais, né? Tem isso também, a passagem que diz não entristeçais o Espírito Santo. E quando eu digo assim, sobre essa palavra, não entristeceis o Espírito Santo, o que às vezes é um pecado para mim, talvez não é para você, né? E eu acho que tudo vem um pouco da cultura. Lógico que tem... Tudo tem a cultura, tem muita coisa da cultura. Lógico que tem a Bíblia que já diz o que é, né? O que é e o que não é, que é a nossa fé e o nosso manual ali. Mas também tem coisas que vamos dar um exemplo muito bobo, que nem pintar a unha de vermelho. Mostra tua unha aí, Aqui, olha ó, só, de vermelho. unha E unha de preto. Isso, tu lembra? piorou. Olha só a minha, de quê? Então, alguns anos... Remete coisa que, meu Deus do céu. Alguns anos atrás, pelo menos da onde era pecado. Então, tipo assim, para outros irmãos já não era pecado, né? Então, tipo assim, depende de algumas coisas, que isso aí já é doutrina, né? Que o homem coloca sobre... Não é palavra de Deus, é questão de cultura, questão lá da sua própria região, seja o que for. São doutrinas feitas pelos homens. Mas quando a gente vai buscar respeito todo, porque eu acho que se a gente vai para lá, a gente tem que respeitar. Sim, mas eu acredito, não posso dizer isso assim, eu acredito que tem algumas coisas que o Espírito Santo... Não sei se eu tô sendo um pouco meio pentecostal aqui, tipo, requer de você, nem vou falar cobrar, que eu acho que é uma palavra bem pesada, requer de você e às vezes de mim, pelo fato de eu não me sentir bem,
sabe? Tipo, um exemplo, eu não pintar minha unha de vermelho é porque eu não me sinto bem e eu acho que eu, né, não me sinto bem e que, de uma certa forma, Deus, o Espírito Santo requer que eu não faça isso. Ok, respeito, aí entra o respeito, né, de você respeitar. Ok, tá tudo bem. Mas é isso que a gente tem que ter. O Espírito Santo, ele vai moldando os nossos corações pra gente saber ter esse entendimento. Eu me lembrei de tu falando agora, eu vim numa igreja Assembleia de Deus, e eu lembro que quando. Nisso eu já tinha me casado, já era Aham. batista, né? Mas sempre que eu passava lá na casa do meu pai, eu passava na minha igreja, eu nunca tive coragem de ir de calça jeans. Nunca. E ia de saia. Por quê? Porque eu tenho que respeitar. Sim, Então a gente que tem esse nosso coração, graças a Deus, né? Mas assim, aberta a isso. A, a, ensinável, né? Mas assim, tem essa sensibilidade, Raquel. sensibilidade, como irmão, né? Sensibilidade. Eu não concordo, mas eu respeito. É, Não tem heresia. Mas a gente tem que aprender a respeitar. Então, a partir do momento que eu consigo abrir meu coração e dizer assim, Senhor, vem aqui, fala com a gente, abre o meu coração para que eu possa entender o que é ser servo do Senhor, o que é ser imitador de Cristo, o que é ser a cópia dele aqui na terra. Não é seguir regras, não é seguir doutrina, mas é seguir a palavra de Deus. É estar junto do Pai. E nisso a gente está abençoando uma outra. Não importa o que seja, mas é esse sentido que a gente tem que estar seguindo. Porque a partir do momento que Deus vai trabalhando, todo dia Ele trabalha em nossas vidas. Todo dia Ele vai nos moldando. é verdade. Mas o bom porque hoje a gente nunca é igual a antes, né? Isso. Graças a Deus Graças por a isso. Deus por isso. Mas aí, deixa então uma palavra para as meninas aí, para as nossas borboletas, uma palavra aí do seu coração para o coração delas sobre um coração ensinável. Um coração ensinável é aquele que está disposto sempre, sempre a aprender. E a gente aprender e reter aquilo que é bom, porque nessa caminhada a gente sempre vai aprender coisas boas, coisas ruins, conviver com todo tipo de pessoas. Mas a gente tem que aprender a reter o que é bom e não guardar pra gente, mas a gente tem que compartilhar. Porque a gente sempre vai ter alguém que a gente vai ensinar. A gente sempre vai ter alguém que vai querer escutar. Sempre vai ter alguém que Deus vai nos usar para levar uma palavra de ânimo, de cura, de transformação, a gente não entende. Mas Deus sempre vai trabalhar em nossas vidas. Mas a gente precisa disso aqui, ó. Não tem jeito. Palavra A de nossa Deus. lasanha do final de semana, amém, glória a Deus. Mas se não tiver arroz e feijão, lá no Nordeste a gente tem que comer muito arroz e feijão todo dia. Mas se não tiver, gente, isso aqui a gente não cresce. A gente vai atrofiar, a gente pode ter 10, 20, 30 anos de igreja, mas não cresce. E quem cresce na palavra dá fruto. Eu vou falar, nem todo dar fruto não quer dizer que eu tenho que subir no púlpito, que eu tenho que cantar ou levar, ser feito minha amiga Raquel aqui, que é palestrante. Não. Dar fruto é você abençoar a vida de outras pessoas. E às vezes a gente abençoa no anonimato. Mas Deus nos abençoa, Deus nos usa para abençoar. Mas que a gente possa ter esse coração aberto, para que a gente possa ser instrumento de Deus por onde a gente passar. Sem estrela. Mas simplesmente que a estrela tem que ser Jesus. Dando a glória a Ele, né? Que pertence somente a Ele, né? Você, então, com coração ensinável, o coração ensinável é todo aquele, na minha opinião também, que vê e aprende com todos que estão à sua volta. Com o filho, com o marido, com a amiga e o quanto eu aprendo com os meus filhos. Então, ali que eu fui aprendendo a ter um coração ensinável, porque um coração ensinável, pela nossa arrogância, às vezes um coração não ensinável, perdão, a gente fica escolhendo as pessoas. Essa aqui pode me dar alguma coisa, essa aqui pode me ensinar, essa não pode me ensinar. Entende o que eu falo? E eu diria que olhe para o seu coração, veja como está o seu coração. E se o seu coração for este coração que olha para o outro e ver que ele tem algo para te ensinar, para te ajudar, você pode estar apontando para um coração ensinável.
Nós aprendemos e aprender a reter a palavra e estar sensível, porque às vezes o seu vizinho, o seu porteiro lança uma palavra para você que, se você estiver com o seu coração sensível e ensinável, o Senhor irá te ensinar alguma coisa. Nós vamos ficando por aqui. Um beijo no seu coração. Olhe para o seu coração e perceba se realmente você está tendo um coração ensinável. Beijo e até a próxima.